Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor W. Bill, da equipe de Biologia do Colégio WR. E retomando o assunto da aula passada, vamos dar seguimento aqui agora e falar um pouquinho de membrana plasmática, certo? Um assunto importante que sempre está em vestibular, no Enem. Então, olha aqui. Primeiro, você vai lembrar o modelo, chamado modelo mosaico fluido. Mosaico, você sabe que é mistura. Então, nesse caso aqui, mistura de quê? De fosfolipídios, glicocálix, que é carboidrato, e proteínas. Lembrando que na membrana plasmática vamos encontrar dois tipos de proteína, sendo elas a proteína integral e a proteína periférica, proteínas periféricas. Sendo que as proteínas integrais têm uma função importante dentro de uma questão. Lembre, proteínas integrais funcionam como transporte. Que tipo de transporte? Tanto transporte passivo quanto transporte ativo. Aquele transporte passivo, um canalzinho de sódio, onde o sódio vai entrar na célula, lá da bomba de sódio e potássio. Falar em bomba de sódio e potássio, pode ser um transporte o quê? Ativo, tá? Então, grava assim, proteína integral tem função tanto de transporte ativo quanto de transporte passivo. Quando você está estudando lá a parte de fisiologia, um sistema nervoso, tem lá os neurotransmissores. O que esses neurotransmissores fazem? Passam informação. Essa informação tem que atingir a outra célula. E o que vai fazer com que a outra célula seja ativada? Vai ser uma substância que vai encaixar no receptor. Quem que vai ser esse receptor? Aqui, ó, uma proteína periférica que funciona como receptor. Seja ele de hormônio, de um neurotransmissor, ok? Então fica assim, proteínas periféricas funcionam como receptores para hormônios, neurotransmissores. Proteína integral funciona como canal de transporte, seja ele passivo ou então gastando energia, um transporte ativo, como por exemplo a bomba de sódio e potássio. Tranquilo? Outra coisa, na membrana plasmática também temos os fosfolipídios. Nesse caso, a cabecinha aqui representa o fosfato, que é a parte polar, que falamos que ela é hidrofílica, tem afinidade para a água, lembrando que a água também é uma substância polar. E essa parte aqui interna, que tem a cauda, são os lipídios. E nesse caso são moléculas apolares. Então tá aqui, e as moléculas apolares são hidrofóbicas, certinho? Então fica parte hidrofílica, hidrofóbica e hidrofílica. Bom, outra coisa, temos também o glicocálix. O glicocálix é uma camada de carboidratos que tem duas funções importantes. Está anotado aqui, ó. Reconhecimento celular. O que é o reconhecimento celular? É uma célula manter contato com a outra dentro de um mesmo tecido e isso impedir, por exemplo, que ocorra a ativação do sistema imune e que gere então um reconhecimento celular, certinho? Outra função também é que pelo fato dessas células ficarem unidas, isso vai impedir com que aquelas células sofram proliferação descontrolada, como por exemplo o surgimento de um tumor. Então você vai gravar duas funções do glicocálix, reconhecimento celular e inibição por contato. Olha o esqueminha aqui. Ó, vamos imaginar que as células, aqui um esqueminha, célula, o glicocálix, vamos supor que ocorra uma mutação. Ocorrendo uma mutação, pode fazer com que ela perca a inibição por contato. E mesmo uma célula encostando na outra, o que vai acontecer? Essas células vão continuar multiplicando e com isso o surgimento de um tumor. E lembrando que o mosaico fluido é mosaico, mistura, como eu falei, fluido, fluidez. Então lembra, a membrana plasmática, ao mesmo tempo que ela é estável, ela também tem a sua fluidez para favorecer a passagem de nutrientes. Então aqui, ó, olha a cauda de lipídio. Quando tem só cadeias de carbono saturadas, isso vai dar para a membrana mais o que? Estabilidade. E quando aparecem as insaturações, o que acontece com a cauda de lipídio? Ela sofre quebra devido à presença da ligação π, certo? E o que vai acontecer com as moléculas? Vão ficar mais distantes. E elas ficando mais distantes, isso vai mantê-las mais o que? Fluidas. Então, ao mesmo tempo que a membrana é estável, ela é fluida. Mosaico fluido. Tranquilo? Então, ó, fica muito atento nesse tipo de questão em provas de vestibular e no Enem, aonde pede a função da membrana plasmática, os constituintes da membrana plasmática e, claro, a função, que no caso é a permeabilidade seletiva. Tranquilo? Um abraço, vamos estudar porque as provas estão chegando aí. Então, ó, vai estudar, hein?